Programa de Cara com Carão está de volta mais uma vez aqui pelo Canal 7 TV Rio Preto. E lógico que eu não poderia deixar de ressaltar que eu trago convidados que às vezes você não conhece um pouco da vida dele, mas você tem oportunidade de ver às vezes o que ele escreve, por exemplo. Porque esse mês de abril é o mês do jornalista, que é um mês dedicado, que é o dia 7 de abril, aonde se comemora esse dia. E eu quis trazer esse ano um colega. E esse colega, ele não é desconhecido de vocês não, porque ele tem uma página de grande sucesso no Jornal Diário da Região. E ele vai agora, a partir de agora, né, conversar um pouquinho comigo e vai contar um pouquinho da sua história. E é com muito prazer que eu recebo aqui no programa Joselito Paganelli. Joselito, você sabe que às vezes a gente está num evento e você aparece. As pessoas, algumas perguntam, quem é aquele moço? E eu então conto para eles quem é você. Agora eu quero saber e eu quero que você conte para o meu telespectador quem é Joselito Paganelli. Tudo bem? Tudo bem, Cida. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, te agradecer pelo convite. A gente vê pela TV, né? E hoje estou aqui diante de Cara com Carão. Exatamente. Cida, eu tô na cidade, eu tô em Rio Preto há 10 anos. Ah, você não é daqui? Não, eu sou de Catanduva. Estou aqui há 10 anos, mas eu fiquei muito tempo só aparecendo o nome no jornal, que eu era repórter, eu não era colunista. Com a coluna, eu estou há 3 anos. Que aí começou a aparecer a foto, eu comecei a aparecer nos eventos. Mas você vai contar depois essa história. Perfeito. Eu queria que você, na realidade, traçasse um pouquinho do seu perfil. Eu sou jornalista de formação. Eu sou formado jornalista, adoro ser jornalista. Como você disse, o mês de abril dedicado ao jornalista. Eu tenho um orgulho da profissão. Hoje a gente vê um tanto quanto desgastada, né? A gente vê os veículos não estão valorizando esse profissional, mas eu tenho muito orgulho de ser jornalista, de ter feito curso de jornalismo. Você fez faculdade aonde? Eu fiz em Catanduva, era Fafica e agora é Instituto Municipal, IMES, se não me engano. Fiz lá. E como é que foi a sua vinda para São José do Rio Preto? Eu vim para cá em 2005. O Jornal Diário da Região abriu algumas vagas para repórter no Caderno de Cidades, na época. Você já estava formado? Já estava formado, isso. Foi logo no advento quando veio outro jornal para cá, o Bom Dia. Aí o jornal reforçou a equipe e abriu vagas. E eu já tinha alguns amigos que trabalhavam, né? E aí o Matheus Camargo, nosso amigo. Adoro o Matheus. Aliás, é um que eu quero trazer aqui qualquer hora. Vai ser um sucesso. Mas eu disse assim para ele, até um dia eu encontrei com ele na rua, eu falei, Matheus, eu tinha vontade de entrevistá-lo, mas eu não sei quem será que vai falar mais. Vai ser eu ou vai ser você? Vai ser uma competição. Mas eu adoro ele. E na ocasião, colega maravilhoso. Muito. E na ocasião ele era editor do Caderno de Cidades. E eu tive muita sorte, Cida, assim. Cheguei aqui tendo ele como chefe. E aí entrou pela porta da frente. Entrei pela porta da frente, com certeza. E aí depois fiquei um tempo no Caderno de Cidades com o Matheus e ele sabe. Quanto tempo você ficou ali no Caderno? Eu fiquei no Caderno de Cidades 2 anos. E o Matheus sabendo que eu já gostava de política. O Matheus de olho, na época eu fazia curso de pós-graduação em marketing, política e propaganda eleitoral. E aí pintou uma vaga no... Você fez o curso aonde? Eu fiz na USP, em São Paulo. Ah, na USP. Na ECA, é um curso de pós-graduação, 1 ano e meio, focado em marketing, política e propaganda eleitoral. Gosto dos bastidores, adoro o bastidor. Agora, você estava falando negócio de política. Você chegou a cobrir alguma eleição? Sim, aí depois do Caderno de Cidades, abriu uma vaga no Caderno de Política. Ah, quer dizer que você atuou também. Isso, aí o Matheus... Eu me lembro disso agora. Aí o Matheus percebeu o que eu queria e me liberou. Falou, não, pode ir pro Caderno de Política. E eu fui. E quanto tempo aí você eu fiquei 6 anos no Caderno de Política, 6 anos. Fiquei com o Alexandre Gama, o Rodrigo Lima e depois o Fabrício Carareto e o Miltinho Rodrigues na coordenação do jornal. Então era essa equipe de política que a gente cobriu as eleições municipais, eu cobri as 2 eleições do Valdomiro,
cobri 2 presidenciais também. E como é que você convivia com os políticos na época? Eles te paparicavam muito, ofereciam alguma coisa por fora, chegaram a oferecer, não? Não. O que é bacana do Diário da Região é o respeito que o político tem pelo jornal. E por quem trabalha lá no jornal. Eu não acho só o político, eu acho que o povo em geral. De uma maneira geral. Aquelas pessoas que leem o jornal, que estão por dentro do jornal. Eu acho que até o jornal sobrevive por isso. Porque hoje você vê a atual situação, o que está acontecendo com os jornais impressos. Exato. O Diário está indo, se não me engano, para 65 anos, de uma tradição fortíssima e muito respeitado. Né? Então, esse respeito do jornal passa para o profissional que está lá. Então, a gente conversava com o senador, com deputados, com governadores que vinham para cá, com os presidentes que vieram agora recente também. Então, e tudo isso se dá num clima de muito respeito. Eles olham para a gente e sabem, olha, é de um veículo de comunicação respeitado. Isso é uma delícia. Você sabe que às vezes as pessoas dizem para mim, Cida, você tem alguma mágoa do Diário da Região? Pelo contrário. Hoje, grande parte do que eu sou, desse conhecimento que eu vou para as cidades da região, eu devo muito ao Diário da Região e ao SBT. Porque o SBT eu fiquei 16 anos, quase 16 anos, e no Diário da Região eu fiquei 14 anos e meio. Então, eu falo sempre que eu me tornei mais conhecida, aprendi muita coisa, foi lá, entendeu? E agora você está contando um pouquinho da sua história. Sim. Bom, você atuou como na área política. Foi legal para você a experiência? Cida, eu costumo dizer assim, que é um ambiente muito tenso. É um ambiente de extrema tensão, até pela linha editorial do jornal, que é um jornal que cobra. Um jornal que cobra, que é um jornal que não tem partido. Então, seja quem for, seja o Edinho, quando estava, que eu peguei uma parte da gestão dele, agora os 2 mandatos do Valdomiro, os governadores, o jornal cobra muito. Então, assim, é quase que um confronto, né, diário que a gente tem com os políticos, com os gestores públicos. Então, eu falo que era um ambiente muito tenso. A Câmara de Rio Preto é muito tensa, os vereadores são muito tensos aqui em Rio Preto, eu falo. Por causa do jogo, né? Se eles foram eleitos, querem continuar lá no cargo, então tem essa questão do jornal, sempre que a gente fala, cobrar muito forte dos políticos. E isso aí torna o nosso trabalho muito tenso, né? Mas sempre respeitado. Agora, você atuou na área política, mas eu vi, por exemplo, eu acho, não sei, a impressão minha, que essa mudança que teve na tua vida de repente, ser colunista social. Pois é. Agora, eu te pergunto, como é que foi essa grande mudança? Cida, eu vou contar então assim, abertamente, como aconteceu. Acho que eu nunca disse isso em público. Eu percebi que o jornal queria um colunista novo, né? Não novo de idade, não. O jornal queria um outro colunista. Já tinham os colunistas já da casa, né, já os tradicionais, e o jornal queria um outro. E eu ouvindo na redação essa movimentação toda, né? E aí tentavam trazer de fora, e tentavam trazer colunistas. E um dia eu encontrei com o Fabrício Carareto, que era o editor-chefe na época. Eu estava em férias. E a gente fazia academia no mesmo lugar, na mesma academia. Eu cheguei e falei assim, Fabrício, eu estou ouvindo lá dentro, eu ouvi esses dias antes de sair de férias, que o jornal está querendo contratar um colunista. Né? E eu falei assim, eu queria me candidatar. Ele falou o seguinte, Joselito, a gente procurando lá fora e tá lá dentro que a gente quer. Você caiu do céu. Aí ele me falou, olha, então você vai apresentar um projeto piloto e me entrega umas 4 ou 5 colunas fictícias, né, pra gente ver o seu estilo e vamos avaliar. E foi o que eu fiz. Conta pra mim como é que foi essa primeira fictícia. Cida, eu falei um pouco de política, claro, né? Eu falei alguma coisa de política, eu falei alguma coisa de bastidores
da sociedade, das festas que eu já cobria enquanto jornalista de política. Você imaginava que Rio Preto fosse uma cidade tão festeira como é, por exemplo? Não, eu só ouvia, mas eu não sabia que na prática era. Como gosta de evento, como gosta de festa. Tanto que se você dizer fora da cidade, todo mundo conhece a cidade como uma referência de ser muito festeira, né? Então, nessa primeira coluna fictícia, eu falei algumas coisas das festas, falei alguma coisa dos clubes, enfim, alguns contatos que eu tinha. Aí o Fabrício gostou, né? E aí tem uma coisa interessante também, que depois nós fomos conversar com o Fabiano Buzini, que é o dono do jornal. Eu entrei na sala do Fabiano e ele disse para mim assim: primeira coisa, você tem certeza que você quer ser colunista social? Na hora eu fiquei assustado, porque também, Cida, é uma outra área que, apesar de não ser tão tensa, exige muita responsabilidade, porque a gente lida com a vida das pessoas, com os eventos das pessoas, então tem muito disso, assim. Então essas colunas fictícias foram para esse lado, assim, e deu certo, eles gostaram. Pois é, mas agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você que você vai me responder depois. Conta como é que foi a primeira coluna sua, tá? Tá. Então, agora eu quero até aproveitar e agradecer a esses patrocinadores que acreditam no meu trabalho e que estão comigo. Rio Preto Shopping. Dinossauros. Um realismo impressionante. Venha participar. Bom, Joselito, fala pra mim, qual foi a primeira coluna que você fez? Eu me lembro mais ou menos, porque a minha memória não é mais de uma mulher de 18 anos. Ela é meia fraca, mas conta para o meu telespectador que foi uma bomba, eu lembro. Olha que coincidência boa. Foi no dia 30 de abril, eu me lembro, porque, enfim, foi uma mudança na minha vida. De que ano? A coluna vai fazer esse ano 3 anos. Então esse mês. Esse mês, no dia 30 de abril, no dia 30 de abril, a coluna completa 3 anos. Olha, parabéns. Pois é. Passou rápido. Muito rápido. Nossa, se a gente pegar os arquivos e ver quantas colunas nós produzimos já, você vai ver muita coisa. Eu me lembro que a primeira coluna eu comecei a falar de algumas festas, estava perto do circuito das feijoadas, que começa agora. Eu lembro que eu falei das feijoadas, eu lembro que eu falei de eventos no Rio Preto Shopping. Eu lembro, foi uma das primeiras colunas que eu fiz de coberturas lá no Rio Preto Shopping também. Mas teve uma entrevista. Teve uma entrevista... Aliás, que você fez da feijoada do Nenê, Exatamente. Foi uma das coisas assim, eu como jornalista, eu estava vendo que estava tendo aqueles problemas daquela firma da Bebom, de rastreamentos que eles tinham recém chegado na cidade e logo estourou uma polêmica que eles estavam vendendo o esquema de pirâmides, né, que eles chamam, né? E aí o dono da Bebom, é o João Francisco. O João Francisco. Francisco de Paulo. Estava na feijoada do Nenê. E ele estava, na época, em vias, os jornais, a Folha, o Estadão, dizendo até que podia ser preso.
Eu falei, gente... Porque parece que a justiça na época bloqueou parte tinha bloqueado, dele, nossa... dos bens dele, né? E na época, se não me engano, eram milhões, né? E esse os carros de luxo. Fala que ele tinha até um helicóptero, que ele ia chegar na feijoada de helicóptero, né? Que tinha um camarote. Eu falei, gente, eu preciso falar com esse homem, se ele vai estar na feijoada. E o jornal está esperando isso. E aí foi que eu entrevistei ele na feijoada do Nenê. E fiz a pergunta... Ele contestou depois? Não, Cida, não falou nada. Foi uma entrevista muito cordial. Ele se dispôs a conversar comigo de boa. E eu fiz a pergunta para ele. Eu falei, o senhor tem medo de ser preso? Tinha que perguntar isso, né? Ele falou assim, não, de forma alguma... Tá tudo legalizado. Você sabe como é que tá a atual situação dele hoje? Cida, eu sei que ele não foi preso, né? Não nada. Eu sei que teve vários acordos, a gente chama de TAC, né? Você de sabe ajustamento. que eu conheci o casal quando eles trabalhavam com o Auro Ferreira. Tanto ele como a mulher. E tanto ele como a mulher, eu gosto muito do casal. Sim. São pessoas simples, humildes, são bacanas. Ele me tratou com muita cordialidade. Apesar do assunto ser espinhoso, nossa, né, ele me respeitou muito, super espinhoso. E no outro dia, quando nós soltamos a entrevista, foi assim, uma bomba. Aí deu uma repercussão. Eu me lembro que foi pro site do Diário da Região e até hoje é uma das mais visualizadas. Está no ranking das mais visualizadas até hoje. Olha que legal. Né, quase 3 anos. Depois, em seguida, você fez também uma bacana com o Braille, né? Isso. Dr. Domingo Braille. O Dr. Domingo Braille, num evento no Rio Preto Shopping também, eu encontrei com o Domingo Braille e estava naquela época que teve aquele trote violento na FAMERP. Nossa. E o Domingo Braille... Você fala na FAMERP e a gente associa a ele, a FAMERP é uma referência na medicina. E eu me lembro que na ocasião saiu a punição dos alunos que estavam envolvidos naquele trote. E foi uma advertência, alguma coisa simples. Eu perguntei para ele, assim, numa boa também, se ele concordava com aquela punição, com aquela advertência. O que me surpreendeu foi a resposta dele. Ele falou, não, tinha que suspender por 1 ano. Então foi assim, vindo dele uma posição firme dessa, foi outra repercussão na coluna também, bombástica. Você sabe, Joselito, cada cidade tem um estilo de pessoas que vivem no meio do glamour e outras que não ligam tanto. Mas Rio Preto, para mim, ela se supera. Como é que você está convivendo com esse meio? Porque... existe gente para tudo. Sim. Existe aquelas pessoas que gostam de lidar com a vaidade, tem outros que preferem ficar no ostracismo. Discretos. Discretos. Você se sente paparicado de uma forma diferenciada depois que você assumiu como colunista? Cida, assim, o que eu sinto algumas pessoas têm curiosidade de me conhecer, de saber quem eu sou, né? Então tá aí, gente, aproveite agora e conheça um pouco mais dele. Outras querem saber do meu trabalho, né? Porque assim, a página da Coluna Social, a gente costuma até brincar que em Rio Preto costumam ler o jornal de trás para frente, começam a ler pela Coluna Social. Então, olha a visibilidade, né? E de repente o menino começa a assinar uma coluna no Diário da Região. E as pessoas um menino que as pessoas não conheciam. Exatamente. E de fora. Apesar de estar aqui há 10 anos, mas só saiu meu nome nas matérias de política e mais nada, né? E uma coisa mais discreta. Mais discreta. E de repente eu começo a aparecer nos eventos, começo a estar nas festas, nos casamentos. Gente, quem que é esse moço? Quem que é esse moço? Então o que eu percebo convites assim... ainda começam a chover? Não, vem bastante convite. A gente recebe muitos convites. E você está sempre disposto a ir? Cida, sempre disposto. O que eu procuro dizer, que eu acho que você também tem isso, assim, a gente está sempre nas festas, mas às vezes a gente tem a nossa vida com os nossos amigos, né, com a nossa família. Então, não é em todos os eventos que eu estou, todos os eventos que nos convidam para ir, às vezes estou com os meus amigos, às vezes estou com a minha família, estou sempre indo para
para Catanduva, As ver minha pessoas família. chegam a ligar para você, pedindo para você para colocar a foto dela, ou para você ir lá cobrir tal evento? Ligam. Primeiro, algumas pessoas não sabem como funciona, então elas têm as curiosidades de saber. É porque tem gente que pensa que é cobrado lá e nunca se cobrou. Nunca se Pelo cobrou. menos na minha época, nunca se cobrou. É aquilo que a gente fala de mídia espontânea. Né? Então as pessoas mandam os convites pra gente, algumas pessoas conhecem, alguns amigos que casam, e é com muito prazer que a gente cobre as festas dos amigos, né? Então, e aí nesses eventos os nossos fotógrafos fazem as fotos e a gente escolhe as fotos aleatoriamente, não tem... Você acha que você ganhou mais amigos depois que assumiu a coluna social? Cida, olha, eu fiz bastante amigos em 3 anos. Eu sinto que algumas pessoas têm um carinho muito especial por mim. Né? Por exemplo, com você. A gente se encontrava e nós ficamos amigos. Mais próximos depois? Muito mais próximos, exatamente. Eu via você no jornal, quando eu era repórter, eu via você passando, eu via você conversando. A Cida leva bolo. A Cida leva bolo pra gente lá no jornal. Leva uns bolos deliciosos. Faz tempo que eu não lembro. Tá vendo? Mas a gente sempre espera você lá. Lá no Mas eu adoro aquela redação. É um clima maravilhoso. E aí, o que eu senti, Cida, se algumas pessoas se aproximaram e fui ficando amigo, algumas pessoas abriram as portas da casa pra mim, com muito carinho, e eu sinto isso, Cida, que é com muito carinho. E com os colegas, no geral, como é que tá? Qual é a convivência sua? Com exceção de mim, vamos falar dos outros colegas. Cida, eu fui muito bem recebido pelos outros colunistas. Eu falo, eu tive muita sorte, já te falei isso pessoalmente, eu tive muita sorte, porque todos me receberam muito bem. Me deram dicas, vai por esse caminho, cuidado como fala isso, né? E fui aprendendo e estou aprendendo ainda. É constante. A cada evento a gente aprende, a gente conhece pessoas novas, você sabe como é. A gente está conversando muito com as pessoas, a gente não para nos eventos. Às vezes a gente chega nos eventos, se cumprimenta... E vai para o outro. E vai para o outro, né? E vai atrás, vai conversar com um, com o outro, que é uma delícia. Agora, você sabe que eu descobri uma coisa e eu achei muito legal. Além do... Nós temos algo em comum, que nós somos colunistas sociais. Você sabe o que eu tenho em comum com você, que eu descobri agora? Você gosta de basquete, e eu fui jogadora de basquete no passado. Você sabia disso? Não sabia, não sabia. Pois é, eu joguei, pra você ter uma ideia, eu sou tão cara de pau que eu no passado, mas num passado meio, mais ou menos distante, eu joguei pro Pestalozzi de Franca, você sabia disso? Cida, não tem como não gostar de basquete sendo de Catanduva, né? Pois que a Hortência não tem, que é sua amiga, verdade. A Hortência começou a jogar no Higienópolis, lá, né? Quando ela começou, não sei se eu posso ver, se eu estava nascendo. Pois é, porque quando ela achei o máximo. Quando ela começou a despontar nacionalmente, eu nasci. E aí, mas você chegou a jogar como profissional, não? Eu joguei pelo time da cidade, enquanto amador eu disputei jogos abertos, jogos regionais, e aí quando me profissionalizei, coisa de 1 ano, 2, nós disputamos o Campeonato Paulista. Por Catanduva. Pois é, eu em épocas passadas eu estudava em Franca, que eu sou daquela região. Que é outra cidade que não tem como não gostar de basquete. Na época, o Fran Sérgio, que era um grande jogador da Francana, me descobriu assim do nada, eu e mais uma amiga que estudávamos no colégio e fomos jogar para Pestalozzi de Franca. Que legal. E depois eu vim para São José do Rio Preto e eu tinha na minha casa 5 irmãos, homens, né? E eles formavam o time de Batatais. Os 5 jogavam pelo Batatais. E lá tinha os jogos abertos, né? Você participou também jogos de jogos, abertos, né? Jogos regionais. Então, é uma festa. Para quem gosta de esporte, exatamente. Eu falo, é uma festa. E eu falava sempre que eu era a reserva do time, porque meus irmãos todos eram altos. 5 num time e tinha reserva. Eu tenho um filho que jogou muito bem pelo Automóvel Clube. Hoje, tem muita tradição os clubes. Ele teve problema de joelho, não joga mais. Sempre mas assim. Engraçado que ele não tem muita altura, mas ele saía do chão muito. Muito impulso. Hoje eu tenho um neto que está jogando pro Clube Monte Líbano, está com 12 anos, adora basquete. Tava no sangue então, pois né? Você vê que coisa bacana. Agora descubro que você, além de... Você é um esportista, porque você também corre, sim. né?
todo dia pratico esporte. Como eu não jogo mais basquete, logo quando eu vim para Rio Preto, e aí eu comecei a só jogar de levinho aqui. Eu falei, gente, eu preciso, porque eu sou muito elétrico. Eu falei, gente, preciso achar alguma coisa para me movimentar, né? Além do jornalismo, então aí eu me achei na corrida. Tô correndo agora todo dia, participo de algumas corridas aí na cidade também, para manter aquela forma física que já está chegando. Exatamente. Mas, ô Joselito, você vê esse bate-papo nosso, tá tão gostoso, mas passou muito rápido. Que pena. Então nós vamos agora fazer o nosso bate-bola rápido, perfeito, tá bom? Perfeito. Qual que é o lema da sua vida? Cida, eu procuro sempre fazer as coisas com muita ética, com muita credibilidade. Sempre pensando no que meu pai e minha mãe me passou, de muito respeito. Assim, o que você não quer para você, não faça para os outros. Isso eu levo para a vida. E qual é o momento preferido do dia para você? Cida, eu gosto muito de quando eu tô correndo, da atividade física. Eu acho uma delícia, assim, é quando eu solto tudo, assim, me descarrego. Jogar basquete, você não tá jogando mais? Só brincando, de vez em quando, no fim de semana. Agora assim? Eu sou atleta de fim de semana, Eu jogo um street, né, que é aquele basquete 3, mas só também. Qual que é o defeito mais fácil para você perdoar? Cida, eu costumo perdoar. Eu vou ser sincero, eu não sei se eu esqueço, mas eu perdoo fácil. Eu não sei se eu esqueço. E uma mania? Uma mania, eu sou muito ansioso, muito ansioso. Eu adoro tomar café. Nossa, eu escrevo um pouco, levanto café, volto. Escrevo não fuma não, né? Não, não fumo, nunca fumei. Se você tivesse que voltar ao passado, que época que você gostaria de voltar? A época da faculdade, uma época bacana que eu, em Catanduva, fiz tiro de guerra, colecionei amigos também, uma época muito boa da minha juventude. E que ocasião você mente? Cida, eu minto quando eu acho que eu preciso omitir alguma coisa. Eu não sei se eu minto, eu não falo, talvez para não magoar, para não ofender. E no que você pensa quando acorda? Que eu quero ter um bom dia. E uma vaidade? Ai, Cida, eu sou vaidoso, eu me cuido um pouco, cuido de cabelo, cuido do corpo. E o que é sagrado para você? A minha fé, Cida, a minha fé em Deus é sagrada, é isso? E o seu maior defeito? Meu maior defeito, eu sou meio turrão, assim, meio teimoso. Eu sou bastante teimoso. E o que você acha que falta aqui em São José do Rio Preto? Ai, Cida, uma praia, um mar. O sol a gente já tem, o calor a gente já tem, só falta o mar, uma praia. E uma saudade? Dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Sinto muita saudade. Joselito, bom, vou repetir mais uma vez. Eu adorei que você veio aqui. Sim, né? Eu quero agradecê-lo. Eu quero aproveitar, desejar aí muita sorte, né? Sucesso aí para você nessa nova empreitada, né? E que Deus continue abençoando você, sua família. E eu quero aproveitar, mandar um grande beijo para toda aquela redação do Diário da Região. Aqueles que até nem convivo, mas que nem conheci, porque houveram mudanças lá depois da minha saída, mas eu sei que quando eu saí de lá eu deixei um pedaço do meu coração aí com vocês. E é isso aí. O programa de Cara com Carã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados durante toda a semana aqui na TV Rio Preto, Canal 7. Porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim e com certeza será também para você.